Qual é a solução? Foi a partir de tudo isso que eu desenvolvi uma metodologia, um sistema matador que ensina como ganhar de 5 a 10 mil reais por mês dando aulas de pompoarismo. E o que é melhor, investindo quase nada. Isso porque eu comecei a dar aulas em 2000, quando eu tinha 19 anos. Gente, eu vou contar aqui rapidinho a minha história para vocês, mas assim, é bem resumido mesmo. O que aconteceu? Eu fui no psicanalista porque eu estava com alguns problemas em casa e depois, né, que ele me escutou as minhas lamúrias, as minhas lamentações, eu chorei, chorei, chorei. Aí ele virou e me perguntou, você trabalha? Eu, não. Ele, você faz alguma coisa? Eu, não. Ele, mas de que você vive? Aí ele só me falou o seguinte, arruma um emprego, caça uma coisa para fazer. Ainda até falei, mas nossa, eu tenho só 18 anos, porque nessa época eu ainda tinha só 18, né? Eu tenho 18 anos, eu não sei fazer nada. E ele, minha filha, você quer a solução? É isso. Gente, eu sei que eu passei tanta vergonha que nem a sessão ele me cobrou. Sabe, porque ainda ia dar um cheque para ele, acho que ele pensou, né? Nossa, mas se ela não trabalha, faz nada, de onde que ela vai tirar dinheiro para me pagar, né? Só que eu agradeço muito, 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 muito a essa pessoa que falou isso para mim, porque a partir desse momento eu criei vergonha na cara e procurei alguma coisa para fazer. E nessa época eu estava na faculdade e assim, eu via umas pessoas fazendo o quê? Fazendo bombom para vender, fazendo bolo, fazendo sanduíche natural e adivinhem, fez isso também, gente. E levava tudo isso, uma mala, né, cheia de coisa, de ônibus para a faculdade. Pensa, vocês acham que hoje em dia eu tô assim, que eu já nasci assim, né? Vocês não sabem o que eu passei. Então, né, vivendo aí essa vida de vende trem para lá, vende trem para cá, eu vi que não estava dando certo. E aí, eu vi um anúncio de um curso de massagem sensual e tantra, e eu fiquei muito interessada, principalmente no tantra. E eu fui, era uma sexóloga que estava dando, né, aí esse curso. Aí tá, eu cheguei lá, né, assisti, assim, foi bom porque eu conheci o que era, né, me despertou o interesse de querer aprender mais sobre isso. E o que aconteceu? No final, a gente ficou 4 horas com ela. No final, essas mulheres estavam loucas, tinha umas 30 mulheres, estava todo mundo loucas querendo comprar produto erótico. E a sexóloga, ela era só sexóloga, ela não vendia produto erótico. E aí, numa brilhante ideia, eu falei, gente, calma, me fala o que vocês querem, porque aí na semana que vem eu trago para vocês. Por quê? Na outro final de semana ia ter o curso de pompoarismo. Aí fiz, né, a lista, peguei lá com todo mundo, recebi adiantado de todo mundo. Parece loucura, mas foi assim que eu fiz. E aí, no outro final de semana, eu estava lá com tudo aquilo que elas tinham pedindo, porque eu conhecia um dono de um sexy shop e fui lá, né, e falei para ele que eu queria comprar por atacado, porque eu queria ter um lucro com aquilo. E ele me vendeu por atacado. E algumas coisas que elas nem tinham encomendado, ele ainda falou assim: nossa, leva isso, isso e isso. Eu, nossa, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Aí ele ficou com um cheque calção meu e eu levei. E nossa, foi incrível, porque quando eu cheguei, elas nem queriam aula, eu queria todo mundo comprar. Só que, espera só para vocês verem o que aconteceu. Tá, a aula começou. Gente, a professora, né, a sexóloga, ela teve a cara de pau de pegar uma apostila e ler tudo, 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 do começo ao fim. E a gente não praticou nenhum exercício de pompoarismo. E assim, todo mundo ficou infeliz, porque quando a gente foi fazer o lanche e elas foram comprar mais outras coisas, todo mundo reclamando. E como eu já conhecia o pompoarismo desde 1996, porque eu já tive incontinência urinária, falta de orgasmo, um monte de coisa, então eu já era expert em pompoarismo. Isso foi na época de 2000 que essa aula aconteceu. Então o que aconteceu? Eu virei para elas e falei assim, olha, final de semana que vem, lá na minha casa, tá hora, eu vou dar o curso prático de pompoarismo. Vocês vão com a roupa de ginástica e levem os acessórios que vocês pediram, né, para mim hoje, comprar aqui hoje, que eu vou ensinar para vocês. E foi isso que eu fiz. E cobrei, né, o valor de cada um. E, gente, foi muito bom. Quando eu terminei esse primeiro curso, sabe o que eu me senti? Eu me senti rica de tanto dinheiro que eu tinha ganhado. Tanto vendendo os produtos certos, quanto vendendo, né, as aulas também. Porque eu percebi que o da sexóloga não foi bom, então eu cobrei também
mais caro do que ela tinha oferecido, né? Então, assim, para que eu conto isso aqui rapidinho para vocês? É porque eu quero me aparecer? Não. Eu só quero dizer o seguinte, eu quero mostrar que se eu conseguir, vocês também conseguem, não precisam ir, né, se desesperarem. Por quê? Vocês também podem ganhar muito dinheiro sendo coach de pompoarismo. Então, se você pode fazer tudo o que você quiser, aí eu te pergunto, por que você se contenta com essas migalhas aí, né, financeiras, de todo final de mês ou de início de mês, se você pode ter, né, aí o sucesso que você merece, se você pode ter o seu próprio negócio, se você pode ter a tão sonhada independência financeira. Por que você fica aí, né, nessa zona de conforto e não faz nada para mudar? Medo, vergonha? Sabe o que eu penso? Que está na hora de mudar. E por isso que eu estou aqui hoje, para mostrar que existe sim uma luz no fim do túnel. Você pode ganhar muito dinheiro e ter sucesso profissional. Por quê? Porque você merece. Então vamos lá, mulheres. Eu estudei muito e eu percebi que o fracasso profissional acontece também por causa de várias armadilhas. Eu separei 4 aqui hoje para vocês, que já é uma parte do nosso exercício antes da gente entrar na roda do sucesso de coaching, certo? E essas 4 armadilhas eu chamo de 4 cavaleiros do apocalipse. E isso é o que acontece realmente com a nossa carreira em pompoarismo quando a gente se vê, né, aí em uma dessas situações. E olha só, a primeira situação, né, o primeiro cavaleiro aí do apocalipse é o seguinte: é vergonha da profissão. O que é isso? Vou explicar. Mesmo com o sucesso inicial das aulas e das vendas, eu não me sentia tão segura ainda para descrever minha profissão. Gente, hoje vocês têm muita sorte de ter uma profissão, né, que tem um nome para vocês se orgulharem, né, que é a formação de coaching em pompoarismo, com uma associação para dar todo o respaldo, né, para legitimar essa profissão. Naquela época, em 2000, eu não tinha nada, não tinha nenhum nome. Aí depois ainda vieram, né, professora de artes sensuais, personal sexy trainer, e hoje em dia ainda tem o sexy coaching, o seduction coaching. Só que nessa época eu não tinha isso. Aí eu morria de medo de ser confundida aí com a garota de programa, com esses nomes aí, tipo, né, professora de artes sensuais. Olha que medo que eu tinha. E o que aconteceu? Falei para vocês que eu comecei a dar aulas em 2000. Em 2002, eu consegui sair no Jornal Popular, que é o maior jornal do estado aqui de Goiás. Justamente aí que vocês podem ver na tela, falando das aulas de pompoarismo. E aí, o que eu fazia? Eu andava com esse jornal para cima e para baixo. Por quê? Era a única referência, né? Era a única forma que eu tinha de mostrar que eu não era uma professora de artes sensuais. Eu era tinha um posicionamento um pouco diferente. E aí, eu contava só com essa propaganda do jornal. Eu não me divulgava, eu não fazia propaganda, eu não tinha segurança. E no final, eu fui não passando também uma certa credibilidade. E aí, eu comecei a perder as minhas clientes. E eu cometi o segundo erro. O segundo erro é fazer a comparação com outros profissionais fracassados e achar que esse também seria o meu fim. Por quê? Porque começou a surgir aqui na minha cidade várias professoras de artes sensuais. E aí elas começavam, né, a copiar o que eu estava fazendo, porque eu tinha vindo primeiro, e eu comecei a copiar o que elas estavam fazendo, que eu ainda não fazia. E, gente, esse negócio de copiar, uma copiar a outra, foi virando um rolo, e aí, no final, estava sendo um bando aí, né, de professoras fracassadas. E aí, eu passei a pensar que esse era o único caminho, dar aula de graça, fazer muito sorteio, dar aquele tanto de brinde caro, né, fazer os meus eventos muito baratos, em troca de permuta, de divulgação. E aí, eu achava que o mercado era horrível, não tinha salvação. Por quê? O resultado disso, eu não tinha dinheiro no final do mês, nem no início, nem no fim, nem nada. Por quê? Porque eu não tinha uma renda fixa. E aí, com isso, eu cheguei no terceiro erro que eu espero que vocês também não cometam. Por quê? Vocês querem ter sucesso com o pompoarismo. Vocês querem aí ganhar de 5 a 10 mil reais por mês dando aulas, não é mesmo? Então, vocês não podem cometer também
Um outro erro, que é dar aulas de graça ou muito baratas só para vender os produtos eróticos no final, certo? E, gente, eu não tenho nada contra quem vende produtos eróticos, ok? O que acontece é que, quando eu cheguei nesse meu período de estagnação, e tinha tanta professora de artes sensuais dando aula e fazendo evento de graça só para vender os produtos, eu também passei a fazer o mesmo, e isso não me levou a lugar nenhum. Por quê? Eu percebi que a comissão era muito pequena. Imagina só, você vende uma bolinha aí excitante. As bolinhas eu odeio sim, tá? Você vende uma bolinha excitante por R$ 5. Qual é o seu lucro nessa bolinha? Eu creio que tipo R$ 2 de lucro, depois que você desconta tudo. Aí me fala, quantas bolinhas com lucro de R$ 2 você vai precisar vender para ganhar R$ 200 por dia? Entende a conta que eu fiz, que eu percebi que esse não era o caminho? Né? Então, isso não pode. E aí, falando em cobrar, vamos para o nosso quarto cavaleiro do Apocalipse. Eu falo nosso porque eu tenho certeza que você faz isso também, tá? 90% aí das minhas alunas da formação do coaching em pompoarismo, elas fazem isso. E a gente tem que corrigir tudo isso, como eu falei, para poder ganhar bem, de 5 a 10 mil reais por mês com o coaching de pompoarismo. E o quarto cavaleiro é falta de conhecimento técnico específico da área de pompoarismo. Então, como eu falei para vocês, quando eu comecei a dar aulas, foi aquele sucesso total, né? Só que à medida que o sucesso aumentava, as alunas e as empresas que queriam me contratar também ficavam mais exigentes. E olha só, eu não sabia muito de anatomia, de fisiologia, de resposta sexual humana, e passei muita vergonha aqui com isso. E o que acontecia também? As empresas também pediam meu certificado para poder me contratar. Gente, eu não tinha curso nenhum, certificado nenhum. Nossa, que desespero que eu passava nessa época. Como eu perdi dinheiro com essas coisas, com esse pequeno detalhe, né, que faz muita diferença. Foi aí que, em 2000, eu fiz o meu primeiro curso de mestrado com a doutora Fabiane, na Universidade de Camburi, e eu pude ter um certificado para carregar e exibir ele nas fotos, fazer postagens, me divulgar. Onde eu era chamada a dar palestra, eu levava. Ai, ai, e eu me achava linda, maravilhosa. Por quê? Porque eu podia cobrar mais caro até dessas empresas só pelo fato de ter um certificado, certo? E aí tudo melhorou, eu passei a ser contratada aí, né, por grandes empresas aqui de Goiânia, eu passei a cobrar mais caro, as clientes também passaram a ficar mais satisfeitas porque elas tinham melhores resultados depois do conhecimento que eu aprendi, porque também não é só ter o papel, tem que aprender, certo? E aí, meus tesouros, depois que eu peguei o meu certificado, eu passei a me valorizar muito mais, certo? Inclusive, eu vendi até os meus produtos eróticos mais caro também do que as outras pessoas vendiam, certo? E agora, faz uma conta aí para mim, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão aí, né, curiosas para saber sobre as minhas finanças. Vamos lá. Nessa época das vacas magras, eu cobrava aí, né, R$ 50 no curso de grupo e R$ 25 em aula particular. Esses R$ 25 viravam R$ 100 no final do mês. Atualmente, eu cobro R$ 400 por aula em grupo. Era 50, hoje é 400. E aula particular, eu cobro, antigamente era R$ 25, hoje em dia eu cobro R$ 300 a minha aula particular. São 4 aulas no mês, façam as contas aí para mim, 300 vezes 4 aulas, R$ 1.200 só de uma aluna, certo? Entendem que tudo isso resultou no final aí, né, dessas contas? Então, olha só, para vocês resolverem o seu insucesso profissional, você precisa sair, então, aí, né, desses 4 cavaleiros do Apocalipse e fazer a roda do sucesso e dinheiro de coaching e pompoarismo.